Vamos lá. Vocês estão aqui me ouvindo bem? Porque o pessoal do YouTube não tava ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguém, por favor, me dá um ok aí no som e na imagem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ah, então tá bom. Muito obrigada. Então eu vou seguir por aqui, porque o YouTube não funcionou muito bem, não. Eu não tenho muita experiência com o YouTube ainda, então eu preciso aprender a questão do som ali. Não funcionou meu áudio, então eu não sei o que fazer. Então eu preciso aprender. Então eu vou seguir aqui no Instagram, que eu já consigo mexer melhor. E aí depois, se for o caso, eu subo esse vídeo pro YouTube. Mas vamos seguir por aqui, que aqui eu me entendo melhor, tá? Vocês estão bem? Eu espero que todo mundo esteja bem nessa noite de quarta. Vamos começar. Eu quero falar para vocês o seguinte: esse é um projeto que vai se estender aí, espero que por muitas quartas-feiras. Então, eu quero ter o privilégio aqui de estar na companhia de vocês toda quarta-feira, nesse horário, às 7 horas da noite do Brasil, 10 horas da noite aqui na Irlanda. O meu objetivo é toda quarta-feira trazer para você um conteúdo sobre alfabetização. Eu gosto muito de conversar sobre alfabetização. É um assunto que eu já estudo já por mais de 5 anos, né? Por conta dos meus filhos, eu faço homeschooling com eles. Então, é um assunto que eu gosto. Eu me sinto feliz em ensinar os meus filhos. E a alfabetização foi algo que eu não fazia ideia que eu gostava de fazer. Então, eu gosto de ensinar as mães, eu gosto de tirar as dúvidas, eu gosto de... É o que eu me sinto bem fazendo. Então, toda quarta-feira, eu vou trazer temas sobre alfabetização. E a gente vai poder trocar ideia, a gente vai poder conversar. Por isso que a minha plataforma escolhida foi o YouTube. Então, eu vou transmitir também aqui através do Instagram, mas vai ser mais pelo YouTube, porque lá tem o chat para conversar, é muito mais fácil, e eu pretendo deixar essas aulas arquivadas ali no YouTube. Então, quando você precisar tirar alguma dúvida, tem lá o título da aula, tem uma imagem da aula para você poder entender, então vai ser mais fácil para você depois procurar a sua dúvida. Então, por isso que as aulas elas serão transmitidas através do YouTube. Eu vou arrumar essa questão aí de que não funcionou muito bem o som, mas as aulas elas serão transmitidas pelo YouTube, tá? Então, se você quiser participar de um grupo que eu abri no Telegram, lá você vai receber materiais exclusivos que eu vou encaminhar toda semana, ou antes da aula, ou depois da aula, com relação ao tema daquela semana, tá? Então, se eu falar sobre alguma coisa de família silábica, eu vou encaminhar algum material que eu tenha aqui, que eu uso, porque eu construo muitos materiais para usar com as crianças, né? Então, eu vou enviar isso para você, eu vou te encaminhar. Então, isso vai ser enviado através de um grupo que nós temos. Então, eu vou encaminhar em PDF. Então, se você tem interesse em receber esses arquivos, você entra no meu link da bio aqui do Instagram, e aí você preenche lá seu telefone, o seu e-mail, que eu vou colocar você dentro desse grupo, e aí toda semana você vai receber esse material, tá? Então eu me proponho a encaminhar materiais toda semana. Ou vai ser resumo da aula, ou vai ser um material de apoio para você usar, enfim. O material vai ser um PDF de uma aula que eu achei interessante fazer com slide, vai ser alguma coisa que ajude você nessa caminhada, tá? Com relação aos temas, eu pretendo também ser, assim, muito abrangente. Então, uma semana a gente vai falar sobre métodos, para você entender por que você tem que alfabetizar usando um método e não outro, o que são, caligrafia.
todos os temas relacionados à alfabetização, que todo mundo tem dúvida, que todo mundo fica querendo saber o que fazer naquela situação, como que ensina isso, como que eu vou ensinar o som do S, como que eu vou ensinar essa particularidade. Então, tudo isso a gente vai abordar dentro destas aulas. Então, toda semana, toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos ter assuntos diferentes sobre alfabetização. Então, se você estiver comigo ao vivo, você vai poder perguntar, você vai poder contar a situação que você está passando, aí eu vou te ajudar, vou ler sua pergunta ali, porque outra pessoa pode ter essa dúvida, tá? Então, esse é o projeto. Então, hoje, dia 3 de janeiro de 2024, estamos iniciando, essa é a primeira aula de um projeto que eu acredito que vai durar aí, sei lá, longos anos, eu espero que sim, porque daí a gente consegue ajudar mais mães, né? O meu objetivo é atingir as mães que querem ajudar os seus filhos. Então, eu não sou professora, eu não sou pedagoga, eu não tenho formação na área da educação. Eu não tenho formação na área da educação. Eu sou simplesmente uma mãe que ama educar os seus filhos e eu fui, ao longo dos anos, aprendendo, fazendo cursos, lendo livros, procurando aqui, procurando ali, e eu fui desenvolvendo a minha técnica e eu cheguei aqui onde eu cheguei, mas assim, não tenho faculdade, não tenho formação nessa área. Então, por isso que eu quis dar essa aula hoje, por isso que eu quis falar isso pra você. Porque se eu sou capaz, se eu fui capaz, você também é, né? Você não precisa ter uma faculdade, passar lá 4, 5 anos estudando, para que você consiga educar o seu filho, para que você consiga ensinar para o seu filho como se lê, ensinar a ele como se escreve. Você não precisa de uma faculdade para fazer isso. Você precisa ter boa vontade para você aprender e boa vontade para ensinar, né? E eu vou te ajudar e eu vou te mostrar que não é difícil. Não é difícil, gente. Eu garanto para vocês que não é difícil, tá? Então, resumindo aqui esse início, estejam comigo todas as quartas no canal do YouTube, tá? Eu vou arrumar essa questão que aconteceu ali do som, que não funcionou. A transmissão sempre será pelo YouTube. Então eu tive aqui, ó, no YouTube tá sem som, é por isso que eu tive que parar lá. Eu fui avisada e eu não sei como resolver, tá bom? Não sei como resolver. Se alguém depois souber, me manda no direct, que eu não sei como fazer lá no YouTube. É meio difícil pra mim ainda. Então vamos seguir, porque eu não quero ocupar muito tempo de vocês. O tema dessa aula eu quero alfabetizar meu filho, mas eu sinto que eu não sou capaz. Por que que eu escolhi iniciar com essa aula, tá? Poderia começar com qualquer outra aula, mas assim, eu queria falar isso com você. Queria falar isso com você porque eu recebo, não exatamente essa frase, mas assim, eu recebo esse questionamento, essa frase, eu recebo ela muito pelas pessoas que eu conheço pessoalmente, ou através do meu Instagram mesmo, na caixinha de pergunta, ou no direct. As mães, elas sempre dizem assim: nossa, Alice, eu vejo você ensinando os seus filhos, eu vejo você ensinando essas coisas de gramática, sei lá, os Lusíadas, eu vejo tudo isso e nossa, não faço ideia do que você tá dizendo, não faço ideia do que você tá explicando, eu não sou capaz de fazer isso com os meus filhos, eu não sou capaz de alfabetizar, eu não sou capaz. Como é que você consegue saber por que seu filho erra tal leitura e como é que você atinge a fluência? São esses questionamentos que eu sempre recebo. E assim, eu quero que você entenda, você que tá aqui escutando essa live porque você se sente nessa posição. Entenda o seguinte, eu não tive nessa posição que eu tô agora, eu não estive aqui sempre, tá? Eu não estive aqui sempre, eu tive um início. Eu tive um começo. E você pode estar nesse começo agora, tá? O que acontece é que eu comecei antes de você. Eu comecei em 2018.
E você pode começar em 2024. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense, tá? Então, a gente vai aqui bater um papo sobre isso para que você entenda que você não deve falar isso, não sou capaz e tudo mais. Quando eu comecei em 2018, eu tinha a seguinte situação na minha vida. Eu trabalhava, eu tinha uma sociedade com a minha mãe e ela regularizava construções, imóveis, casas. Eu morava em Jundiaí, no Brasil, tá? Em Jundiaí, interior de São Paulo. E aí, ela regularizava móveis e eu trabalhava junto com ela fazendo desenho das casas, os projetos de casa. Sabe projeto de arquitetura, assim, que desenha no AutoCAD? Era isso que eu fazia. Era isso que eu sabia fazer. A Anastácia, ela tinha 2 anos e meio, 3 anos, e ela ia para uma escolinha. Ela não tinha ainda 4 anos, tá? Ela não tava na idade de ir pra escola de verdade. Ela tava naquelas escolinhas, assim, tipo creche. E aí, eu tinha muita reclamação da Anastácia. Muita reclamação dela. Porque ela era uma criança muito peralta. Ela era bagunceira. A professora reclamava, falava que ela subia em cima da mesa e pulava e dançava, no intervalo ela ficava fazendo bagunça com os amigos. Então, eu tinha uma situação na minha vida que a minha filha era muito bagunceira e eu tinha reclamações dela. Um dia, a professora me chega falando que tinha que levar a Anastácia no neurologista, porque ela tinha que tomar um remédio de tarja preta, porque ela tinha TDAH. A minha filha de 3 anos tinha TDAH, porque ela não conseguia parar quieta, porque ela não conseguia sossegar numa cadeira para aprender o que a professora estava falando. Junto com isso, eu tinha um bebê de 1 ano, que era o Vicente, que ele não tinha o desenvolvimento motor dele satisfatório para aquela idade dele. Então ele tinha ali 1 ano e pouquinho e ele não fazia nada do que uma criança de 1 ano e pouquinho faz, ele ficava só estático. Aonde você colocava, ele ficava, o que você fazia com ele era o que acontecia ali na situação. Então eu tinha duas coisas ali na minha vida que estavam complicando. Uma filha com TDAH e um filho que a gente começou a pesquisar sobre autismo. A gente achava que ele poderia ter autismo e começamos a investigar isso com profissionais da área. Então, olha como estava a minha vida em meados de 2018. Era assim que eu tava. Eu trabalhava com a minha mãe, eu desenhava projetos no AutoCAD, a minha vida não tinha absolutamente nada a ver com educação. É esse o ponto que eu quero mostrar pra você. Só que eu tinha um problema. Eu tinha 2 filhos com problemas diferentes, completamente diferentes, porém, de certa forma, parecidos, porque eu precisava me dedicar à educação deles, certo? Eu precisava aprender a lidar com eles, eu precisava aprender a lidar com aquela criança que tinha autismo, com aquela criança que tinha TDAH, certo? Então, a partir desse momento, eu mergulhei no estudo. Comecei a ver sobre os impactos da televisão. Eles ficavam ligados na televisão o dia inteiro. Eles ficavam o dia todo na frente da televisão. Então, eu comecei a ver os impactos que isso tinha na vida deles. Por que minha filha tinha esse transtorno de hiperatividade e por que meu outro filho, ele tinha uma letargia, sabe? Eu comecei a entrar nessa pesquisa e eu fiquei com vontade de tirar eles, tirar a minha filha da escola e eu me dedicar completamente a cuidar dela, já que ainda ela não precisava obrigatoriamente ir para a escola. Então essa era a minha intenção ali inicial, essa era a minha intenção ali naquele começo de tudo. Então eu dei um tempo ali no meu trabalho, conversei com a minha mãe, falei, olha, procura engenheiros para fazer esse trabalho, agora eu preciso me dedicar aos meus filhos, e eu comecei a estudar sobre como ajudar a minha filha. Comecei a entrar no mundo da alfabetização porque ela estava nessa idade, né? Tinha ali 3 anos e meio. Então, eu fui descobrir o que era consciência fonológica, eu comecei a fazer cursos no Instituto Neurosaber, comecei a comprar curso do professor Carlos Nadalin, que na época
ele tinha um blog, Como Ensinar Seus Filhos, e aí o professor Carlos Nadalim estava vendendo um curso de alfabetização para crianças pequenas, então eu comprei esse curso. Na época era um curso caríssimo, não existe mais hoje, mas o pessoal que faz homeschooling hoje, geralmente, assim, começou nessa época, fez esse curso, porque ele era tipo novidade naquele momento, sabe? Então, eu fui aprendendo ali, naquela situação, no susto, no desespero. Mas eu fui gostando. Assim, você pegar seu filhinho e você falar pra ele que aquele B, aquele é o A e vira Bá. E aí depois você vê que ele responde pra você, que é isso? É Bá. E aí depois você dá uma palavra e ele lê. Gato. Gente, não tem uma felicidade maior do que essa. Quem aí já viu o filho ler dessa forma com você ensinando? Me fala aí dos comentários. Quem já fez isso? Gente, é uma felicidade que transborda o teu coração. Sabe? Você ensinar as vogais juntinhas, o sonzinho que fica ai, a criança lê, sabe? Ai, oi, eu. Nossa, é uma alegria sem fim, sabe? É igual você ver a criança andar quando tá começando a aprender a andar. É uma felicidade muito grande. E eu comecei a gostar disso daí, sabe? Então, eu comecei, tive aqui, a Andresca. É demais. É verdade, a Andresca é uma amiga minha que eu ajudei ela muito nesse início dela. E assim, é exatamente isso que ela tá dizendo. É demais, sabe? É muito recompensador você saber que você, mãe, não foi a professora que fez lá na sala de aula e você nem viu. Foi você, mãe, que ajudou o teu filho, tá? Então, é muito gostoso. E aí, a gente seguiu nesse caminho, eu e as crianças, e aí, no final, vocês já sabem, né? Quem tá aqui já me conhece. Vocês já sabem que daí eu não larguei mais essa vida, né? Aí eu segui pro homeschooling, aí nunca que meus filhos foram pra escola, eu tive a possibilidade de ficar com eles em casa, graças a Deus deu tudo certo com relação ao meu marido trabalhar, e aí eu pude ficar com os meus filhos em casa e ensiná-los, e assim, isso é maravilhoso, né? É muito bom. Mas aí, ao longo dos anos, o que eu fui vendo? Eu fui vendo os índices das escolas. Meus filhos não iam para a escola, mas eu fiquei acompanhando tudo isso. E eu vejo as crianças que estão nas escolas. Eu analiso as questões, as dificuldades das crianças que estão matriculadas. E o que você consegue analisar ali? As crianças, elas estão se formando ali no 3º ano do ensino médio e elas não estão aprendendo a ler e escrever corretamente. Você também vê crianças com 6, 7, 8 anos de idade que a escola não está alfabetizando. Ela diz que tá no tempo, que tá tudo certo, que não tem problema. Alguém que tiver alguma dessas situações, manda aí pra mim pra eu poder ler. As crianças, elas estão chegando ali com 10 anos de idade, 11 anos de idade, e as professoras não estão dando conta de alfabetizar as crianças por várias questões, que esse não é o assunto dessa live. A gente pode fazer nessas quartas-feiras aí um assunto sobre isso, né? Por que as crianças não estão sendo alfabetizadas? Mas agora não é o foco. O fato é que elas não estão. Então, crianças com 10, 11, 12 anos, elas não sabem ler, não sabem interpretar um texto. Às vezes a criança até consegue ler, mas ela não interpreta aquilo, ela não entende. Então, isso está acontecendo. Tem uma prova, uma avaliação, eu não sei se você conhece, que se chama PISA. Quem conhece, faz um joinha aí pra mim, pra eu saber. O PISA, ele é uma avaliação que é feita a cada 3 anos com todos os países. Assim, eles pegam cerca de 80 países do mundo e aí aplica-se uma prova em crianças de 15 anos, adolescentes, né? De 15 anos de idade. Pega escola particular, escola pública, e aí eles aplicam essa prova em alunos que têm 15 anos de idade, e depois eles analisam os resultados e fazem uma média com os países que participaram. Isso que é o PISA, tá? E aí, o que acontece? Essa criança, ela é analisada em ciências, matemática e leitura, tá? E o Brasil, pasme,
de 81 países que fizeram parte no último PISA, que foi 2022, de 81 países, o Brasil ficou na posição 60. Então, entenda, de 81 países que participaram do PISA de 2022, dessa avaliação que vê quais são as condições do aluno em leitura, ciências e matemática, o Brasil ficou na posição 60. Então, teve 59 países antes do Brasil. 59 países. Dentre esses países, gente, sério, se você pegar esse ranking aí, você pode digitar lá no Google isso que eu tô falando, você vai ver países pobres. Países pobres ficaram antes do Brasil. Alguns países da América do Sul ficaram na frente do Brasil. Então, o Brasil, ele investe um alto valor na parte de educação. Só que, assim, por algumas questões políticas, enfim, não está sendo eficiente a alfabetização no Brasil. E aí, se você for parar para pensar, uma criança um adolescente com 15 anos de idade, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir pegar uma prova de matemática, uma prova de ciências e ler aquilo e responder corretamente se ele não entender o que está escrito, né? Ó, uma pessoa falou aqui, ó, a Evelyn. Na rua em que eu morava, em Recife, tem crianças com 8 anos que não sabem ler e vão para a escola municipal. E não pode reprovar. É isso mesmo, não pode reprovar a criança que não sabe ler. Mas a Evelyn disse 8 anos. Só que eu tenho contato com mães que têm filhos com mais de 8 anos, com crianças ainda que não são alfabetizadas. Crianças com 10, 11, 12, sabe? É muito triste. É muito triste. A criança fica triste. A criança, ela fica com autoestima, sabe? Baixa. Ela não quer ir pra escola. Ela fica sofrendo bullying, porque daí ela não consegue ler, não consegue responder a pergunta. O professor faz a criança ler em voz alta e a criança sofre chacota. A coisa mais triste, sabe? Eu já vi vários casos. Então, o que é o ideal? O ideal seria a escola ensinar, né? O ideal seria isso, a escola ensinar, a escola conseguir passar seu filho porque ele sabe, não porque é uma lei, né? Não ir passando porque é uma lei, e sim porque a criança merece ir para o próximo ano. Mas não é a realidade do nosso país. Então, qual que é a tua obrigação enquanto mãe, enquanto pai? Tua obrigação é ajudar teu filho. Ou você quer que ele seja mais um analfabeto funcional? Esse é o nome para que se dá para a pessoa que lê, mas não entende, que não sabe o que está escrito ali, que não compreende o que se leu, analfabeto funcional. Então, às vezes, ela pode até conseguir decodificar a palavra. Ela pode até ler que ali está escrito, por exemplo, sei lá, gaveta, mas ela não acessa o significado daquilo. Então, aí não vai funcionar nada na vida dela, certo? Então, 30% dos adultos de 15 anos para cima, né, com mais de 15 anos, 30% desses brasileiros não são alfabetizados, são analfabetos funcionais. É um número muito alto, gente. É um número muito alto. Então, você precisa iniciar a vida do seu filho tirando ele desse caminho, né? Como que você começa tudo isso? Começa ensinando ele a ler e escrever. É o básico. Começa ensinando a ler e escrever. O meu projeto aqui, ele é o quê? Ele é para te ensinar, você, mãe, a ensinar o seu filho a ler e escrever, tá? Eu não vou bater em tecla de idade de criança. Aqui é só crianças que ainda têm 3 anos, 4 anos. As aulas, elas serão voltadas para criança no modo geral. E aí, conforme a aula vai acontecendo, eu vou falando. Se a criança for pequenininha, você faz de tal forma. Se a criança tiver um pouquinho mais velha, você faz de tal forma. E aí, durante a aula, eu vou falando sobre uma maneira que você pode fazer com uma pessoa, com uma criança com uma idade, ou então outra idade, porque são abordagens diferentes. Eu não vou usar o mesmo material para uma criança de 4 anos e uma criança de 12, por exemplo, tá? Não tem como. Como que eu vou usar o mesmo conteúdo para 2 idades tão diferentes, né? A questão é, você precisa ajudar o seu filho, independente se você quer fazer homeschooling ou não,
tá? O fato aqui não será o homeschooling, eu não vou abordar isso. Pode ser que tenha uma aula ou outra que a gente fale sobre homeschooling. Pode ser que sim, mas eu não vou ficar falando, faça homeschooling com seu filho, é maravilhoso. Essa não é a realidade de todo mundo. E eu tenho consciência disso. Tem muitas mães que precisam trabalhar. Então, eu sei que às vezes você quer ajudar, mas você não sabe o que fazer e também você não tem tempo porque você trabalha. Então, eu compreendo isso, tá? Então, como serão as aulas? As aulas serão para que você possa ajudar o seu filho a atingir a fluência. Então, o que seria atingir a fluência? Sabe quando você pega uma pessoa que lê uma história, lê um texto assim, ela respeita as pontuações, ela tem uma vontade bonita assim de leitura, ela se põe na leitura. É gostoso de você ouvir, ela faz uma entonação bonita na interrogação, na exclamação. Isso seria a fluência em leitura. Ela entende o que ela tá lendo, é uma leitura gostosa de ouvir, é bonito ouvir aquela pessoa ler, tá? E acima de tudo, ela tem que entender, tá? Então, isso é fluência. Eu tenho uma live sobre fluência aqui no Instagram, se você não assistiu, eu vou deixar depois ela por aqui no story, mas é uma live bem bacana que eu fiz sobre fluência. Então, você ajudar o seu filho a atingir a fluência é interessante, tá? Às vezes você tem um filho aí que tem 13, 14 anos, e aí fala pra ele ler um textinho pra você do jornal, qualquer lugar. Você vai ver a leitura dele. Se for uma leitura ruim, se você tiver, meu Deus, para com isso agora. Seu filho não é fluente. E se ele fizer o teste do PISA com 15 anos, ele vai estar lá na taxa dos alunos que não são, que são analfabetos funcionais, entendeu? Então, é isso o que você precisa saber. Eu vou ajudar você toda semana a como você conduzir o seu filho nesse caminho da alfabetização, tá? Eu vou te ajudar de forma simples. Se você já assistiu alguma aula minha, eu não sei se você já viu, mas assim, eu sou comunicativa, eu falo pra caramba, acho que isso dá pra perceber, e eu gosto de explicar de forma simples, porque eu não tive, quando eu comecei, alguém que me explicasse de forma simples. Eu perdi muito tempo até eu chegar aonde eu precisava. Eu perdi muito tempo, de verdade. Eu não tive alguém que me explicasse de forma simples. Eu perdi muito tempo fazendo coisa errada. Então eu vou te explicar de forma simples, fácil. Olha só, você vai chegar no seu filho, você vai falar assim, assim, assim. Eu vou sugerir material, eu vou sugerir que você fale assim, que você fale assado, porque funciona. Tá? Então, é assim que vai funcionar toda quarta-feira. Então, olha, tem uma pergunta aqui. A Cíntia tá perguntando, você vai disponibilizar material? Cíntia, eu vou disponibilizar alguns materiais, sim. As nossas aulas, elas serão no YouTube. O problema é que acontece que eu tive um problema e o YouTube, ele não dava o som lá pro pessoal. Eu tive que sair. Mas assim, a ideia é que as aulas sejam no YouTube. Eu vou responder lá no chat, tá? Eu vou interagir direto com vocês. Será toda quarta às 7. E eu vou ter um grupo no Telegram que eu vou disponibilizar esse material lá por PDF. Então, no link da minha bio, você preenche seu nome, seu telefone, seu e-mail. Tem um link lá para você preencher. E aí eu vou incluir você nesse grupo. E aí você vai participar desse grupo comigo, recebendo esses materiais exclusivos, tá? Toda semana eu vou mandar ou o resumo da aula, ou o slide que eu usei, ou o material que eu tô sugerindo que você use, eu já faço de antemão e eu encaminho para você. Eu tenho muito arquivo que eu fiz desde 2018, então eu vou disponibilizar. Então vai ser um grupo muito rico pra gente trocar informação, vocês conversarem entre vocês, entendeu? Vai ser um grupo muito rico. O meu objetivo é ajudar as mães que estão interessadas a ajudarem seus filhos. E a mãe que falar pra mim assim, Alice, eu não sou capaz. Alice, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Eu também não sabia, entendeu? Eu iniciei essa live falando pra vocês como eu comecei. Eu também não sabia. Só que se você tem um filho dentro da sua casa que precisa da sua ajuda, que não está lendo, que não está escrevendo, e você precisa ajudar ele,
Como é que você vai se negar a fazer isso dizendo que você não é capaz? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você é mãe. Você não pode olhar para o teu filho e falar assim: ai, filho, você não tá entendendo nada do que você lê na escola, mas eu não sei o que fazer, eu não sou professora, eu não sou formada em pedagogia, eu não sei te ajudar. Você não pode fazer isso. Entendeu? Você tem que ajudar o seu filho, é tua obrigação como mãe. E eu tô afirmando pra você que é fácil. É fácil. Você precisa se dedicar. Você precisa estudar, mas você consegue, tá? A gente vai juntas. Eu vou sim toda semana ajudar vocês. Aqui no meu Instagram, todo mundo que me manda mensagem no direct, eu respondo, eu converso. Tem um monte de mãe que manda dúvida, que manda situação. Eu converso com todo mundo, eu ajudo todo mundo. Então, eu sou muito aberta pra conversar, pra ajudar, entendeu? Basta você querer, basta você estar disposta. E eu tenho certeza que você consegue. Porque eu não sou tão melhor do que alguém, sabe? Em 2018, gente, eu desenhava projeto no AutoCAD. Sabe? Foi ontem. E hoje eu consigo alfabetizar uma criança, hoje eu consigo ter um conhecimento maior nessa área, porque eu estudei, entendeu? Porque eu estudei, eu me dediquei a um assunto que eu precisava. Então, se você se dedicar, se você for atrás, eu vou te ajudar, mas também você tem que querer. Então, não fale mais isso. Não fale, eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu não sou inteligente. Nossa, eu não aprendi isso na escola. Eu me formei em escola pública. Lá em Jundiaí. Quem for de Jundiaí, eu depois conto qual foi a escola. Uma escola que não era top, não era uma escola tão grande, não tinha um ensino tão maravilhoso. Era uma escola pública e eu tô aqui, entendeu? Então, isso não é desculpa. Não é desculpa. Então, é esse o recado que eu tenho pra dar pra você. Me ajude lá no YouTube, se inscreve lá no meu canal, porque daí quando eu colocar o vídeo, você recebe a notificação, sabe? Então, entra lá no YouTube, se você digitar na barrinha do YouTube, Alice Barbati, você já abre meu canal de cara ali, aparece ali primeiro. E aí você se inscreve no meu canal, toda semana eu vou colocar o vídeo novo na segunda-feira, você coloca lá ativar lembrete, e aí a gente consegue toda quarta-feira estar juntas ali no ao vivo, no bate-papo, tá certo? Que mais que eu tinha pra falar? A última coisa que eu quero falar pra gente encerrar, que eu não quero comer muito tempo de vocês. A última coisa que eu quero falar é sobre o tempo para você fazer as coisas com o seu filho. Eu também recebo muita gente que fala assim: Alice, eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu chego em casa tarde, aí meu filho chega da escola, aí a gente não sei o que, daí faz a janta, nananã. Não é desculpa. Você sabe quanto tempo que uma criança de homeschooling estuda por dia? Você sabe quanto tempo? Responde aí pra mim se alguém sabe quanto tempo. Vocês acham que uma criança que faz homeschooling, ela estuda igual criança que vai pra escola, das 7 ao meio-dia, né? Vocês acham isso? Aqui na Irlanda, as crianças elas vão pra escola às 8 e volta 2 horas da tarde pra casa. Vocês acham que elas ficaram estudando nesse período, das 8 até as 2 da tarde? Vocês têm isso na cabeça? Lembra você, quando você ia pra escola, como que era? O tempo, Andresca falou, 1 hora. É isso, Cindy, 2 horas. Gente, é pouco tempo. Nanda, 2 horas. São poucos minutos, dependendo da idade, tá? Se a gente tem ali uma criancinha de 3, 4 anos, são 30 minutos, 20 minutos, dependendo da criança, tá? E aí, a Cíntia tá falando 5 minutos por ano de idade. Isso daí não funciona muito não, tá? A gente vai falar sobre isso em alguma aula, sobre essa questão do tempo. Mas assim, tudo depende da criança também. Tem criança mais agitada que não para quieta, tem criança que já gosta mais de ficar sentadinho com lapinhos na mão. Então, tudo depende da criança. Mas no modo geral, tá? No modo geral. Uma criança de ali cerca de 4 anos, que é a idade que a gente vai começar a falar sobre a consciência fonológica e tal, ela vai fazer 30 minutos por dia.
Então, se sua criança vai pra escola de manhã, ela tem a tarde toda, são 30 minutos que você vai pegar com ela. Uma criança de 6 anos, 7 anos, você vai pegar com ela 1 hora, 40 minutos. Sabe? Às vezes 1 hora a criança não aguenta no início. Pega 30 minutos, depois você aumenta mais 5, vai aumentando, até que vai chegar um momento que você vai estar com ela por 1 hora, tá? Mas é pouco, gente. Então, coloca ali 40 minutos por dia, vamos falar uma média, 40 minutos por dia. Você não tem 40 minutos por dia para você sentar com o teu filho e você fazer com ele uma atividade que você está ensinando ele a ler e escrever? Você está alfabetizando seu filho, olha a importância que isso vai ter. Você não tem 40 minutos porque seu filho vai para a escola e porque você trabalha? Eu duvido, tá? Então você tem que também colocar a situação numa prioridade. Ah, meu filho tem 10 anos, ele não sabe ainda ler e escrever. O que eu faço? Você vai sentar, você vai planejar esse ano de 2024 para você alfabetizar seu filho. A gente tá começando, estamos iniciando o ano juntas, eu vou junto com você. A gente vai todo mundo em grupo, entra lá no grupo do Telegram, vamos conversando todas as mães, uma mãe vai ajudando a outra, a gente vai se ajudando e você vai ver que você vai conseguir. Não pode desanimar, não pode dar desculpas. Sabe? Ah, eu não tenho tempo por causa que eu tenho que varrer a casa. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não vou falar nada pra você que você não vai entender. Não me diga que você não é inteligente pra você entender, porque eu vou te explicar de uma forma que eu tenho certeza que você vai entender, tá? Eu tenho certeza absoluta que você vai entender. Então, não tem desculpa. Se você quer ajudar o seu filho neste ano de 2024, esse é o momento, tá? Este é o momento. Você vai separar um caderno e uma caneta. Você não precisa mais do que isso para você fazer as anotações que eu for falando, os insights que você for tendo e não precisa mais do que isso, tá? Então, é isso que eu queria falar. Vamos... Todo mundo que quiser é capaz, todo mundo que quiser, tá? Todo mundo é capaz, mas tem que ter vontade, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a esse novo projeto? Alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém quiser falar nada, eu vou simplesmente agradecer e encerrar essa live. E eu vou pedir para que vocês me ajudem na semana que vem. Essa semana eu vou estudar, prometo, como é que faz lá o negócio no YouTube, como é que sai a minha voz. Vou aprender como é que funciona para testar. Eu não sei como é que faz para testar, então foi assim, tipo de primeira. Nem sei se existe um botão lá que eu posso testar a imagem e tal. Mas vai dar certo, tá, gente? Essa semana eu vou fazer esse estudo e... Por lá é muito mais fácil. Por lá é muito mais fácil porque eu consigo ver o chat, a gente fica conversando. E eu quero deixar arquivado, gente. Eu quero deixar arquivado pra vocês, entendeu? Aqui no Instagram é muito difícil, não dá pra você ver título, a imagem da tela, enfim. Então, lá no YouTube fica arquivado. Então, vocês abrem o meu canal, vai ter todas as aulas, sabe? Aí, de repente, num momento, você tá tendo uma dúvida. Nossa! Como que faz mesmo para ensinar o M antes de P e B? Como que é essa conversa? Não lembro. Nossa, a Alice fez uma aula desse assunto. Aí você vai lá no YouTube e tá lá a aula, entendeu? Então, meu objetivo é que a gente tenha um monte de vídeos com várias coisas de alfabetização. Então, esse é meu objetivo. Então, estejam lá comigo, se inscrevam nesse canal, indica pras amigas, indica pras mães que vocês conhecem, que tem um filho que não está alfabetizado ainda, não importa a idade, se for uma criança já que era pra estar alfabetizada, enfim. Então indica lá o meu canal, conta sobre esse novo projeto, conta sobre as lives. Então é isso.
Toda quarta-feira, 7 horas da noite do Brasil, 10 horas da noite da Irlanda. Estaremos lá no YouTube. Eu vou deixar sempre o celular aqui do Instagram fazendo uma imagem, mas assim, lá vai ser o local mais legal para trabalhar com vocês, para conversar, tá bom? Um beijão para todo mundo, obrigada por vocês estarem aqui até agora. E a gente se vê na quarta. Um beijo!